Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista do grego e também das culturas bíblicas. Também somos aí comentarista da etimologia e da mitologia bíblicas. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz para toda a família cristã que está aí do outro lado vendo este vídeo tão lindo e tão abençoado para a glória de Deus. Também quero desejar a todos um Shalom Lahema Shalom, paz e prosperidade e paz sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos para mais uma expressão bíblica da expressão de 12 filhos. Isso mesmo. A palavra filho aparece 12 vezes na Bíblia e vamos falar dessas 12 expressões da palavra filho. Agora nós vamos falar de mais outra pauta, mais outra enquete, mais outra paraxá, mais outra porção da palavra de Deus. Então vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete. A palavra que a gente vamos falar da paraxá, qual é o significado da expressão bíblica, da expressão da palavra filho de Davi? Qual é o significado da expressão filho de Davi? Primeiro, ao ponto de vista, temos que analisar o que significa expressão bíblica ou expressão cristã. Então vamos lá. O primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica ou cristã? É uma frase que muitos usam no texto bíblico, mas muitos não entendem a expressão do texto ou do contexto bíblico, que as pessoas devem estudar para poder entender a expressão, a expressar esta palavra. É uma palavra, a expressão é uma palavra relativa que demonstra uma manifestação da sua palavra de algo mais profundo e de maneira de um pensamento muito mais profundo de um pensamento humano, que vai mais além, de maneira especial. O segundo ponto de vista, o que é realmente a expressão filho de Davi? Sempre nós usamos uma base bíblica sacra para poder compreender melhor a questão da palavra. E essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 43. Está escrito lá desta maneira: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso está escrito no livro de Marcos, conhecido como Mapi e Koi. O nome de Marcos no original é Mapi e Koi. Então Marcos ele relata e ele escreve, né, e registra esse fato de um homem chamado Batimeu começar a utilizar o verbo dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, ele começa a clamar, né, usando o verbo, a expressão bíblica, filho de Davi. Agora vamos lá. Afinal, o que esse homem quis dizer com esta expressão, filho de Davi? Afinal, o que se trata-se de um hebraísmo com os dois sentidos muito curiosos. Então, a palavra filho de Davi é um sentido hebraísmo que traz dois significados muito curiosos dentro dos textos bíblicos. Então vamos lá. Ao terceiro ponto de vista, longe do significado, ou significa-se que Jesus era realmente filho biológico de Davi em primeiro grau? Será que é isso que nós entendemos na literatura ou na literal? Quando os homens necessitados clamam filho de Davi, então realmente será que é isso que nós devemos entender? Que Jesus é filho de biologia de primeiro grau da vida de Davi? Claramente não. Vamos entender mais melhor? É uma expressão
que nos remete para os costumes judaicos de que designa por filho um descendente mais próximo e distante. No caso, Jesus, ele era um descendente distante de Davi, pois entre Davi e Jesus temos um longo prazo temporal, da cerca de quase 1000 anos. Então, claramente não. Então aí temos quase 1000 anos, né? Imagina aí, Jesus deveria ter aí, provavelmente aí, se foi em acerca de 1000 anos, provavelmente quando essa pessoa clamou a Jesus, Jesus tinha aí provavelmente entre 22 anos a 25 anos. Então começamos a entender uma coisa. Então, peraí, Jesus tinha 1022 anos? Ou 1025 anos? Claramente que não, né? Então vamos lá. Ao quarto ponto de vista, afinal, qual era a razão desta expressão bíblica, filho de Davi? Nesse contexto, equivale a dizer que ele era um descendente de Davi, da casa de Davi, da linguagem real de Davi, que está no sangue real de Davi. Mas ser filho de Davi, além do que já foi explicado, tem outras explicações teológicas, né, eficaz, que revela a identidade messiânica de Jesus. Então, a expressão filho de Davi é um título oficial de Jesus, ou do Yeshua e a Machia. Só ele tem esse título. Então, o Bartimeu e as pessoas que clamavam dizendo filho de Davi, realmente estavam clamando pelo título oficial messiânico de Jesus. Isso mesmo. Ao quinto ponto de vista, afinal, a expressão filho de Davi era uma epíteto para designar o Messias. Olha só. Então, a expressão filho de Davi era epíteto para designar o Messias. Pois o Messias, isto é Cristo, na esperança de Israel, dentro da escatologia judaica, viria da descendência de Davi, da casa de Davi, da linguagem de Davi, no sangue real de Davi, para libertá-los dos opressores de Roma. Olha só que interessante. Pois pode temporal estabelecer a paz na terra e cumprir tudo o que o seu respeito e estando escrito na Torá, nos livros também dos profetas que nós entendemos sobre a palavra filho de Davi, escrito e prediminado pelos profetas de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ao sexto ponto de vista, logo quando Bartimeu cego também e a mulher, a sírio-fenícia, clamaram, por exemplo, Yeshua bet Davi Lache Alai. Isso mesmo. O que quer dizer esta pronúncia? É uma pronúncia hebraica que eu vou citar de novo. Yeshua ben Davi Laesh Ali. Isso. O que quer dizer isso? Eu vou traduzir para vocês. Essa expressão hebraica quer dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia sobre mim. Isso mesmo. Então, eles utilizavam o verbo filho de Davi. A expressão filho de Davi chamava pela linguagem real, pela descendência profética do rei messiânico. Ele estava simplesmente reconhecendo e vendo, confessando aquilo que era uma elite judaica, apesar de serem perverlando na Torá, ou observando que na Taná e na Torá, e no cano judaico e no Antigo Testamento, falam também sobre isso. Olha só que interessante.
não conseguiam ver e nem mesmo perceber que Jesus, filho de José e Maria, o carpinteiro de Nazaré da Galileia, que era o Messias, o Filho de Deus, tão esperado por toda Israel no seu total, no seu todo. Também era um título só Jesus que tinha, esse título oficial, como eu já disse, Filho de Davi. Mas também temos que entender que a expressão também dentro da Bíblia, quando fala Jesus, filho de José, o carpinteiro, na verdade, não é carpinteiro, viu, meus amados irmãos? Se vocês entrarem no meu canal, vocês colocam lá Evangelista André Santos, comentário da palavra tecton. Tecton quer dizer no grego, mestre de obra. O nosso Jesus era filho de um mestre de obra. Olha só que coisa interessante. Vai além do sentido carpinteiro. Então, meus amados irmãos, este é o comentário sobre a palavra de expressão filho de Davi. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Esse é uns dos mais comentários de palavras de expressão bíblica que fala sobre os filhos. Isso mesmo, são 12 palavras que estão dentro dos textos bíblicos que falam sobre filhos. Essa expressão aparece 12 vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, o qual realmente o significado da expressão filho de Davi está aí, para a glória de Deus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.